bom dia, que Deus abençoe a nossa sexta-feira, que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Vamos aqui para sexta-feira, desse dia tão abençoado, onde nós estamos aqui devocionando todos os dias para a graça do Senhor, para a honra e para a glória, porque dele, por ele são todas as coisas. E enquanto eu estou aguardando, Fernanda, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe sua vida, minha amiga. Uma linda sexta-feira para você. Eu falo que o nosso melhor dia já começou, né? Hoje, sexta-feira. Então, seja muito bem-vinda. Renatinha, seja bem-vinda, minha querida. Jussara Morim, sei quem é a Ju, foi minha mentorada. Seja bem-vinda. Eliane, seja muito bem-vinda também. Pra gente começar o nosso tempo, o nosso momento de devocional, eu sempre gosto de reforçar que o primeiro caminho desse método do nosso devocional é sempre a gratidão. Então, minha amiga, escreva aí quais são seus motivos de gratidão por esse dia, quais são seus motivos de gratidão aí pela sua vida. Não sei quais são seus motivos, eu já escrevi ali os meus e tem um que eu não deixo de escrever, que é assim: eu sou grata pelo ar que eu estou respirando. Eu sempre gosto de ser grata por isso, né? Então, escreva aí quais são os seus motivos de gratidão e vamos então agora fazer a nossa oração, apresentando esse momento ao nosso Deus, apresentando a Ele cada uma de vocês que estão aqui, apresentando Ele a minha vida, que sou o canal nesta manhã sobre a sua vida. E que o Senhor traga as pessoas certas para este momento, que o Senhor toque em corações nessa manhã, para que venha aqui em poucos minutos ouvir aquela porção que o Senhor tem para nos entregar. Amém? Santo Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse dia de agora, por este dia de hoje, por esse momento, por essa manhã, por essa luz, Senhor, que o Senhor nos proporcionou para iluminar os nossos dias. Obrigada pela nossa saúde física, obrigada, meu Deus, por tudo em nós estar funcionando. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha trazer aquela porção que o Senhor tem para as nossas vidas, que faça a Tua vontade sobre a nossa vida e não o nosso querer, Pai. Nós Te pedimos, nós contamos com a Tua presença nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha manifestar em nosso meio, que a Tua palavra, Senhor, venha trazer cura sobre as nossas vidas e que nós possamos, meu Deus, abraçar o nosso milagre. Pai, contando com a Tua presença, na certeza de que o Senhor já está aqui, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe vocês. Convide mais pessoas para estarem aqui com a gente. Será um momento de muita graça, de muito poder, porque durante essa semana foi uma bênção esses dias que nós passamos aqui. Foi assim maravilhoso, eu não tenho nem palavras para descrever. Ontem eu passei por um perrengue, né? Vocês viram aí, eu compartilhei nos meus stories e foi um perrengue mesmo. Mas eu creio que foi assim... Eu glorifico muito a Deus porque tudo que está na palavra do Senhor se cumpre na nossa vida. Tudo que o Senhor colocou na Bíblia, tudo que o Senhor manifestou através do seu Espírito, gente, tudo é muito real. Eu não sei por que tem pessoas que ainda duvidam, sabe? Inclusive, às vezes a gente duvida também daquilo que o Senhor nos promete. A gente não consegue aguardar a promessa ser concretizada na nossa vida. Temos uma pressa gigantesca. Mas eu glorifico muito a Deus, né? Ontem eu contando pra vocês, esqueci meu filho na escola. Gente, meu Deus, meu esposo deu de viajar. E aí eu fiquei aqui no controle de tudo, levar as crianças na escola, organizar tudo, né? E ontem, geralmente na quinta-feira, é o único dia da semana, único não, na verdade é terça e quinta. São os dois únicos dias da semana que eu faço os meus atendimentos presenciais. E aí ontem a minha agenda tava assim lotada, graças a Deus. E aí eu tive que fazer um manejo com esses meus meninos aqui. E acabou que deu o horário de Marcos sair da escola, eu simplesmente me esqueci completamente. Eu fui lembrar, já era 12:30. Aquilo na hora me deu assim aquele sentimento. Eu falei, meu Deus, esqueci do meu
filho. Mas Deus, ele é tão poderoso que eu não senti culpa naquele momento. A única coisa que eu lembrava era da palavra do Senhor. Gente, por isso que é bom a gente estar nessa constância, sabe? Nesse trabalho tão lindo, tão incrível, de entrarmos todos os dias na presença do Senhor, de pegarmos a palavra dele e colocar em nossos corações. Porque imediatamente eu lembrei, pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus jamais esquecerá dos filhos dele. Na hora eu falei assim, meu Deus, essa palavra, ela é real. Ela é muito real. Graças a Deus que eu moro, assim, em uma cidade muito abençoada, né? E ele tava numa escola, inclusive no horário integral, ele já chegou até almoçado em casa, porque as meninas deram almoço pra ele. Mas, enfim, isso pode acontecer comigo, como aconteceu, e pode também acontecer com você. A questão aqui é, a palavra do Senhor, ela é fiel para se cumprir. A palavra do Senhor, ela cumprirá nas nossas vidas. Então, minha amiga, se você está à espera de um milagre, não duvide que esse milagre irá acontecer, porque a palavra do Senhor, ela é fiel para ser cumprida na nossa vida. E hoje nós vamos lá, então, falarmos sobre... Somos o aroma de Cristo. Eu e você somos o aroma de Cristo. Então, hoje é o tema do nosso devocional, tá? Eu vou colocar aqui. Somos o aroma... Peraí, deixa eu colocar aqui. Somos o aroma de Cristo. Gente, hoje eu entrei atrasada, tá? Então, tem muita gente chegando aí ainda, mas eu não vou tomar seu tempo, até porque também hoje eu tô assim com o meu dia, graças a Deus, assim, cheio de bênçãos, né? Deus, ele é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, eu vou ser muito rápida aqui com vocês. E aí, depois vocês se organizem melhor, da melhor forma, da melhor maneira. Mas, enfim, antes de começar aqui, quem está lá no grupo do Telegram, Comunidade das Realezas, vai receber um e-book com todas essas edições aqui, tá certo? Do nosso devocional, A Essência da Mulher Real. Temos o devocional digital que tá aí na minha bio. Entre pelo link, adquira o seu, porque te dá um direcionamento. Se esses dias pra você aqui foi maravilhoso, foi perfeito, eu queria assistir tudo de novo, corra lá no meu canal do YouTube, faça sua inscrição, assista todos os vídeos que estão lá. Inclusive esse aqui, assim que encerrar, já vai estar lá no YouTube pra você assistir novamente, principalmente para você compartilhar com o maior número de pessoas possível. Então, eu conto com vocês aí nessa obra maravilhosa do Senhor Jesus. Então, nós vamos hoje no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 7, que vai dizer o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Esse é o verso 7. 1 João, gente, é o penúltimo livro da Bíblia, tá? Então tá facinho de você encontrar. Você vai lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 7. E o que essa palavra hoje vai nos instruir? Eu costumo ter muito apreço pelas palavras, pelos versículos que fala que o sangue de Jesus nos purifica do pecado, né? Em todas as suas formas e principalmente manifestações. Porque se a gente for parar para pensar no tempo da lei, meu Deus, a gente sofreria muito para ter perdão sobre os nossos pecados. A gente sofreria muito para ser perdoados. A gente passaria por um processo de muito desgaste, de muita dor. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, percebe-se... Gente, peraí só um minuto que eu vou ali abrir o portão pro meu filho que está chamando, porque eu tô sozinha. Falei com vocês que hoje, sexta-feira, minha tá uma bênção, né? Então, vocês esperam um minutinho aqui que eu já volto.
Já voltei, maravilhosas! Gratidão aí, tá? Gente, mas vamos lá, vamos focar aqui novamente. Nós mulheres e mães temos essa habilidade. Mas enfim, eu tenho muito apreço pela palavra quando fala que o sangue de Jesus nos purifica. Por quê? Porque no tempo da lei, imagina, todos os nossos pecados para serem perdoados naquele tempo seria extremamente doloroso. Mas o que aconteceu? Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores. Através do sangue dele, nós fomos perdoadas. E como que a gente pode vivenciar isso na prática, Van? Como é que isso é na prática? Falei todos esses dias para vocês. Pegue suas dores, pegue suas mazelas e coloque no coração de Jesus e diga apenas o seguinte: Pai, perdoa os meus pecados. Perdoe as minhas falhas. Perdoe tudo aquilo que eu pratiquei. E descrever, inclusive, as práticas. Pai, perdoe pelas vezes que eu machuquei alguém. Perdoe pelas palavras que eu falei. Pai, perdoe por aquela minha prática tão pecaminosa, tão terrível. É quando a gente se rasga mesmo na presença do Senhor. Então, por que eu defini esse tema, né? Somos o aroma de Cristo. Aqui eu quero trazer uma analogia de uma geladeira, né? A geladeira sua aí na sua casa. Quando tem um feijãozinho estragado, quando tem um pimentão estragado, quando tem uma couve estragada, quando tem qualquer coisa na sua geladeira que esteja estragada, a gente consegue perceber no ato, quando a gente abre a porta. Por quê? Porque a gente vai sentir um cheiro. E talvez você não saiba ainda qual é o alimento que está estragado. Você vai precisar remexer lá para encontrar o alimento que está estragado. Mas a verdade é, a gente sente o cheiro daquilo que está estragado. E eu acredito que na nossa vida é exatamente assim. Quando nós estamos estragadas por dentro, feridas por dentro, machucadas por dentro, é possível exalar o mau cheiro de tudo que está estragado dentro de nós. E como que é possível isso, Van? E aqui eu quero ser bem objetiva com vocês. Uma mulher que foi muito machucada na infância e que ainda carrega esses traumas, ela acaba se tornando uma mulher mal amada, uma mulher amarga, sabe? Aquelas pessoas que às vezes a gente não consegue ficar perto delas. Elas são pessoas extremamente estressadas. Às vezes a gente costuma até dizer assim, nossa, fulano tem uma energia tão carregada, fulano, assim, a presença dela é tão carregada, é tão pesada. A gente percebe isso. E exatamente o mau cheiro que é exalado. Então, quando a gente não dá importância para aquilo que está dentro de nós, porque assim, gente, não existe o tempo me curou, o tempo me sarou, não existe isso. Isso é uma inverdade. Nós precisamos trazer a nossa história com muita coragem, trazer aquilo que nos aconteceu com muita coragem e colocar diante do Senhor e falar, Senhor, me cura nessa área, me cura nessa situação. E eu quero contar uma história para vocês aqui de uma cliente minha, né? Ela tinha um problema muito crítico na área financeira necessariamente. Ela tinha um vício, né, de consumismo terrível. Ela comprava as coisas assim no ato do desejo, né, para saciar aquele prazer. E quando ela me procurou, ela não me procurou necessariamente por conta desse vício. Ela me procurou porque ela achava que o filho dela estava com algum problema. E quando ela me procurou, que falou pra mim, olha, eu queria ver com você, se você atenderia meu filho e tal, porque eu tô achando ele muito ansioso e ttt. E aí eu virei pra ela e falei, amiga, eu não costumo atender crianças, e assim, principalmente nessa fase, acho que você tem que procurar aí um profissional que te ajude, eu vou te instruir tudo. Mas eu fiz 2 perguntas pra ela sobre ela.
E nessas duas perguntas, na primeira ela já se emocionou. Na segunda, ela se entregou. E aí, ao invés dela levar o filho para ser cuidado, ela decidiu ser cuidada. E aí, no manejo que eu fui fazendo com ela, percebi esse vício que ela tinha através das falas dela. Depois ela foi se revelando. E aí eu toquei num ponto chave: relação paterna. Como que era? Não, meu pai faleceu e tudo, mas assim, foi muito tranquilo, aquela superficialidade do relacionamento com o pai. Ou seja, ela não conseguia falar da relação com o pai, ela tinha um bloqueio muito grande e ela começou a suprir toda a carência emocional paterna através da compulsividade em comprar. Mas enfim, foi um manejo assim, bem intenso, a gente cavacou bem a raiz dela e lá na frente ela conseguiu entender o porquê de estar tendo comportamentos como ela vinha tendo. Só que quando nós chegamos no ponto do perdão, porque o pai dela já tinha falecido, quando nós chegamos no ponto do perdão, mas eu já perdoei e tal, e eu continuei cavacando. E aí eu pedi ela para fazer 2 ferramentas. Nas 2 ferramentas que ela fez, ela se bloqueou. Ela não conseguia fazer. Inclusive, ela revelando, né, na sessão que ela falou assim, não, mas não tem nada a ver isso que essa mulher tá me pedindo e tal, né? Ela começou até a me julgar pelo pedido da ferramenta que eu passei para ela. E aí, quando ela começou a fazer a ferramenta, ela simplesmente se rasgou, entendendo que ela não havia perdoado o pai. Ela não tinha perdoado o pai e, nesse sentido, ela conseguiu perceber que ela estava reproduzindo um comportamento de rebelião dentro do casamento dela. Gente, estava um ciclo vicioso tão grande na vida dessa minha maravilhosa. Tô contando esse caso, essa situação, porque é tudo com permissão das minhas clientes, tá, gente? Então, fiquem tranquilas aí. E aí, ela foi percebendo o ciclo vicioso que ela já estava vivendo dentro do casamento dela. Ela começou a se rebelar de forma inconsciente tudo aquilo que ela tinha vivido de ruim com o pai na vida do esposo. E por não conseguir comunicar com o esposo, ela estava suprindo, né, através do consumismo, estava virando um alimento. Ela estava num ciclo terrível. Mas enfim, por que eu tô contando isso para vocês? Porque isso seria exalando um mau cheiro, ou seja, ela estava suprindo essa necessidade e construindo outros buracos, né, outros lugares para ela se cair. E às vezes nem sempre o mau cheiro será percebido pelo outro, ou seja, chegou alguém na sua casa, não vai perceber que a sua geladeira está com mau cheiro, só se você deixar ela abrir. E visita quando chega em casa, conhecido quando chega em casa, pelo menos na minha. Não vai chegando e abrindo geladeira, né? Pede, você tem uma água pra me arrumar? Eu pego a água e arrumo. Né? Ou até pessoas da minha própria família que chegam na minha casa e falam assim, vamos, me arruma uma água geladinha? Eu vou lá na geladeira e pego. Então, assim, esse mau cheiro, ele é percebido primeiramente por nós. A questão é que tem pessoas que fazem de conta que não está fedendo. É a mesma questão da geladeira. Você abre, sente que tem um mau cheiro, você fala, não, isso deve ser de outro lugar. Isso deve ser de outra coisa, não é daqui da geladeira. Você nem se dá o trabalho de mexer na geladeira para ver o que está fedido. Mas enfim, é exatamente esse mau cheiro que acaba corrompendo a nossa alma. Esse mau cheiro é exatamente aquilo que continua na deturpação da nossa identidade. E aqui, nessa palavra necessariamente, né, de 1 João, quando fala, se a gente andar na luz, e como Jesus, ele está na luz, nós temos comunhão para com o outro, ok. E aqui vai falar que o sangue de Jesus vai nos purificar. Ou seja, eu entrego para o Senhor aquela minha dor, eu entrego para o Senhor aquele meu trauma, eu entrego para o Senhor eu entrego para o Senhor os traumas que eu tenho,
E pelo sangue de Jesus, ele me lava, ele me limpa, ele me perdoa. Mas nós precisamos entender que tudo isso, gente, é um processo. Eu preciso trazer essa verdade a respeito do sangue de Jesus que nos purifica, que me purifica todos os dias da minha vida. Por quê? Porque existem certas feridas e certos traumas que não vai ser limpados da minha vida da noite pro dia. Então vai ser um processo. O sangue de Jesus me purificou. O sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me perdoou. Então todos os dias eu preciso estar nessa comunicação. É um processo que eu denomino de treino. Nós temos que estar treinando isso todo dia. Exatamente porque é um processo. É algo que não é você dizer hoje, olha Deus, eu fiz isso, mas o teu sangue me limpou, ok, você já está perdoada. Mas para você começar a viver algo novo, ser um novo ser, uma nova criatura, amiga, você precisa estar em plena repetição. Mas o que eu quero que você coloque aí agora, anote, se existe alguma coisa podre dentro de você, que você consegue perceber, ou se alguém já percebeu, porque tem pessoas que percebem. E assim, é muito mais fácil o outro perceber também do que eu mesma. Que às vezes eu não quero dar importância para a sujeira que está dentro de mim, né? Eu quero passar panos quentes, mas o outro percebe. E como é isso? Eu me lembro que no início do meu processo, isso tem muitos anos. Gente, eu tinha uma amiga irmã mesmo, sabe? Eu falo que é irmã, porque quem tem coragem de falar verdades comigo, eu chamo de irmãs. Não quer ficar passando a mão na minha cabeça pra ficar me mantendo no cativeiro, não. E essa minha amiga, eu me lembro que um dia ela falou comigo assim, mulher, a gente conversando e tudo, ela falou assim, mulher, você é muito prepotente. Gente, quando ela falou aquilo comigo, eu queria morrer. Eu queria morrer. Eu fiquei assim, quem é ela pra falar isso comigo? Quem ela pensa que é pra falar isso comigo? E eu vim embora com isso no meu coração, vim pra casa, mas isso ficou me incomodando o tempo todo. Me incomodava. E naquele tempo, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Porque hoje eu falo que tudo que as pessoas falam com a gente e que nos incomoda muito, é porque é algo que precisa ser melhorado. Algo que precisa ser mudado, inclusive. E aí eu fiquei muito tempo com aquilo no meu coração. E eu já estava começando, né, assim, já estava nos estudos, estudando profundamente sobre desenvolvimento humano. E teve uma aula muito específica sobre feridas emocionais. E essa aula específica de feridas emocionais falava muito comigo. E ali naquela aula eu consegui perceber o quanto eu estava sendo prepotente comigo. E ali naquela aula eu tomei uma decisão. Falei, eu não quero ser prepotente mais, eu quero mudar. Eu quero me transformar. Então, assim, aquilo que falam sobre você, com você, e assim, identifique quem são as pessoas que falam com você, porque isso aqui também é muito importante. Ontem eu recebi, vou contar pra vocês aqui agora, revelação, ela nem tá aqui na live, mas se tivesse também não tinha problema não, eu ia falar diretamente pra ela. Eu fiz uma publicação, eu não sei se vocês viram aí, de uma foto minha, eu com a bocona aberta. Eu não tô nem aí, não sei se você se importa, né? E aí uma pessoa tirou um print dessa foto e mandou pra mim. Mandou pra mim e falou assim comigo, Van, essa foto não tá legal. Eu não gostei dessa foto. Você é muito linda e essa foto tá feia. Eu não gostei, tal. E aí eu fiquei assim... Primeira coisa que o Senhor me deu. Quem foi que te falou? Como é a vida dela em comunhão com o Senhor? E aí agora você decide o que vai responder. Aí eu pontuei essas 3 situações. E aí imediatamente eu respondi com sabedoria. Fui lá e disse apenas o seguinte: obrigada pela sua opinião. E fiquei em paz. E aí ela ainda me pediu pra ir lá e apagar a foto. Gente, olha a ousadia da pessoa.
Não respondi nada, a não ser obrigada pela sua opinião. E não fui lá, não apaguei a foto, até porque a mensagem da foto era exatamente para esse tipo de público que quer dar muita opinião na nossa vida, né? Quer falar muito da nossa história, quer julgar muito e apontar o dedo para nós. E aí a gente acaba se importando com as opiniões, né? A gente acaba se importando com o que os outros pensam. A Renata diz que, gente, a sabedoria que peço a Deus. Amiga, preste bem atenção. Eu vou até ministrar um curso aqui, vai ser online. Eu não ia divulgar, mas eu já vou falar, que se chama A Neurociências das Emoções. E eu quero que vocês fiquem atentas aí para esse curso, que em breve eu vou estar abrindo as inscrições. Vai ser um curso mesmo, não vai ser mentoria não. É um curso mesmo de muito conhecimento e muita ferramenta para que vocês venham conseguir a ter esse manejo com as emoções. Porque isso para mim foi um manejo emocional. Porque ela mandou a foto, mandou um áudio e ainda mandou algo escrito a respeito daquela minha postagem. Eu simplesmente li e fiquei assim, Senhor, o que respondo para essa pessoa? Eu demorei mais ou menos umas 4 horas para respondê-la. Mas quando eu fui responder, eu só disse o seguinte: obrigada pela sua opinião. Por quê? Porque o Senhor imediatamente, quem é? Como é a comunhão dessa pessoa, né? E qual é a revelação dela na sua vida? Quais são os resultados dela em comparação com a sua? E fiquei analisando tudo isso. E aí, imediatamente eu falei, não compensa responder e não compensa explicar. A própria mensagem da foto já diz tudo. E aí pronto, ficou tudo em paz. Então, fiquem atentas aí que eu vou dar esse curso, tá? Que é a Neurociências das Emoções. É um curso muito poderoso. Tô preparando, tô organizando. Mas vamos voltar lá. Mas enfim, nós precisamos dar atenção para aquilo que chegam até nós, analisar de quem é que chega, e se te incomodar muito, não queira dar o troco. E é aqui que está a sabedoria. Se cale, peça direção ao Senhor, para que o Senhor mostre para você. Eu acredito que o Senhor acabou me mostrando de verdade, né? Ele acabou me apontando de verdade que eu precisaria entender aquela fala daquela minha amiga, minha irmã, que eu amo tanto, sou muito apaixonada com ela. E eu internalizei aquilo e falei, não, eu decido mudar. Eu preciso enxergar essa prepotência, essa arrogância, e eu decido mudar. E ali tudo começou a ser diferente na minha vida. Mas enfim, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, o apóstolo Paulo vai nos dizer que como crentes, nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Quando eu decidi fazer esse devocional, a essência da mulher real, foi exatamente para que você entenda que você tem esse aroma de Cristo. Esse aroma que exala na sua vida. Por onde você passa, as pessoas precisam sentir esse aroma. Quando você abre a sua boca, as pessoas precisam sentir poder. Se não fogo, poder. Esse aroma ele tem que ser exalado na nossa vida, porque todas nós sem distinção, somos mulheres reais. Todas nós somos realezas de Cristo. Por quê? Porque existe uma promessa para a nossa vida. E aqui nós estamos em um processo de preparação para a concretização dessa promessa. Gente, quando eu olho para a vida de Moisés, ele trabalhou arduosamente para o Senhor. Moisés, ele defendeu um povo, ele tratou, ele cuidou. Existiu uma promessa muito linda na vida de Moisés. Mas Moisés, ele não conseguiu concretizar essa promessa. Por quê? Porque exatamente ele se perdeu no tempo da preparação. Ele negligenciou no tempo da preparação. Ele deixou de exalar a essência. Ele agiu com intrepidez. Ele agiu com
com prepotência, né? Parece que ele esqueceu de um dia, ele esqueceu tudo que ele havia feito. De um dia ele esqueceu tudo que o Senhor tinha prometido para ele. Então, nós precisamos se atentar a isso, porque existe uma promessa para nossa vida. Mas o melhor de tudo não é saber que existe uma promessa, é saber que eu estou caminhando para o cumprimento dessa promessa na minha vida. Eu quero que ela se concretize na minha vida. Eu quero essa autorrealização. Eu quero essa entrega do meu Pai para a minha vida. Então, nós somos esse aroma de Cristo. Vã, mas como assim? Como é que vai ser tudo? Eu tô começando agora. Parabéns por que você está começando agora. Parabéns por você já ter entendido a mensagem. Agora se acalme, se aquiete, mantenha na constância do processo, porque você já vai exalar, você já vai transpirar esse aroma do nosso Pai. Se aquiete. E aí, olha só, o que a gente precisa estar atenta? É porque quando existe alguma coisa dentro de nós que ficou guardada, acabou apodrecendo e acabou ficando estragada, ela vai exalar um aroma diferente, que é o aroma da angústia, da mágoa, da chateação, sabe? Da raiva, do ódio. Gente, tem coisas que acontecem na nossa vida, sim, que tem pessoas que fazem contra as nossas vidas, que a nossa vontade é de enforcar a pessoa. A nossa vontade é de estrangular. Ou seja, quem é você para fazer isso comigo e tal. Mas quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, a gente se aquieta, a gente fala, não, eu não vou fazer isso. Deixa que ela mesma beba do seu veneno. E aqui eu trago até para quem já sofreu traição, né? Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi rejeitado. Jesus, ele foi abandonado pelo seu próprio povo. Imagina a situação desse homem. E aí, a gente passa por uma situaçãozinha. A gente quer matar alguém. A gente quer enforcar alguém. E Jesus se manteve naquela posição de sabedoria e naquele exemplo. E naquele exemplo lindo, onde o próprio traidor, ele mesmo se enforca. Ele mesmo bebe o seu veneno. E a gente quer ficar dando tanta explicação, a gente quer ficar o tempo inteiro convencendo o outro de que não é isso, que não é aquilo. Nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos nos posicionar como verdadeiras realezas do nosso Pai. Nós precisamos nos posicionar como verdadeiras mulheres reais deste tempo, deste novo tempo. Se aquiete, se acalme. A única coisa que você precisa fazer é se abrir para o Senhor. Externalize a podridão para Deus. É só Ele que pode te curar, é só Ele que pode te tratar. Viva esse processo. Viva esse processo. E pra gente encerrar, ainda no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 8 agora e o 9, vai dizer o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmas. Ei, amiga, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Pecado não existe tamanho. Mas é porque o que eu fiz foi muito absurdo. O que eu fiz, nossa, você tá doida e tal. Amiga, aceite você primeiro o que você fez. Aceite que você errou, eu errei, eu pratiquei isso, eu fiz aquilo. Aceite, se acolha. Mas entenda aqui que o Senhor está dizendo que se alguém afirma que está sem pecado, ele está enganando a si mesmo. E a verdade não está nele. Então você tem pecado. Seja ele grande, pequeno, médio, porque a Bíblia não distingue tamanho de pecado. Não existe um padrão, um tamanho. Olha, você pecou muito, você errou muito, todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito. A questão aqui que está o segredo. Se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso. É isso. Quem é a vizinha? Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é meu tio? Quem é minha tia? Quem é minha vizinha? Quem é minha amiga? Para apontar o dedo para mim. E aqui eu gosto muito de lembrar também de outra cena, de outro episódio, né? A mulher pecadora sendo julgada pelos próprios discípulos de Jesus. E eles querendo que Jesus entrasse com justiça na vida daquela mulher.
E eles, olha, tá aí essa mulher que pecou, que errou. Jesus naquela mansidão, Jesus naquela sabedoria, naquela calma, ó, com o dedo escrevendo na areia. Eu não consigo imaginar o que Jesus escrevia ali, mas eu ainda quero ter essa imaginação. Mas eu consigo pensar que internalizando ali, Jesus estava dizendo, quem são eles? Quem são eles para dizer que nunca pecaram? Então Jesus simplesmente, ele vira e volta para os discípulos. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra, filha. Se você nunca errou, atire a primeira pedra. A questão é que isso não é. Eu fiz isso hoje, mas daqui a pouco eu vou pedir perdão e tá tudo certo. Não, minha amiga. Não faça isso com Deus. Não faça isso com Deus porque Ele não virou saco de pancada. Renuncie toda a podridão, renuncie todo o comportamento pecaminoso, abra mão de tudo aquilo que você fez, que você desagradou a Deus, entregue sua vida para Ele, coloque a sua vida diante dEle e a partir de agora comece a endireitar os teus passos, os teus caminhos, abra mão de tudo aquilo que te feriu. Porque aquilo que te feriu é o que está corroendo a sua alma. E sendo assim, você está pecando. Por quê? Você responde com mau humor. Você é agressiva com o outro. Então, é por isso que precisa ser feita uma limpeza aí dentro de você. E que Deus te abençoe poderosamente mais. Que o seu final de semana seja muito abençoado. Eu não sei o que o Senhor ainda vai fazer por esses próximos dias. Se a gente vai continuar com esse tempo aqui de devoção pelas manhãs, mas eu confesso pra vocês que desde ontem eu tava assim, Senhor, eu quero continuar todos os dias devocionando com esse povo. Porque tem sido muito poderoso, tem sido muito abençoado, tem sido assim maravilhoso. Então eu vou me esforçar para continuar com vocês sendo assim, desde que o Senhor me confirme para que a gente continue, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Olha o comentário da Renatinha. Alguns meses atrás recebi uma crítica e fui muito ferida sobre a maneira como sirvo a Deus, depois de batizar, principalmente vestimentas. Isso me feriu tanto. Até agora não sei lidar com essa crítica. Tenho dificuldade em saias e vestidos, gosto muito de calça. Amiga, preste bem atenção no que eu vou te falar, tá? Isso aconteceu comigo e eu quero te instruir nesse sentido. Quando eu vim para Varzélândia, eu vim de uma denominação que era batista, né? Porque cada igreja tem uma doutrina do homem. Além de ter a doutrina de Deus, tem a doutrina que é do homem, tá certo? E tem um tratado lá dentro das igrejas que se chama Estatuto, aonde está dizendo o que pode e o que não pode. E quando eu vim para Varzélândia, eu vim da igreja batista e fui frequentar a igreja Assembleia de Deus. Mas a minha primeira posição foi chegar ao pastor daquela igreja e dizer para ele o seguinte: pastor, eu não tenho costume, né, esses costumes da Assembleia de Deus, mas eu quero saber se aqui eu posso congregar. Porque aquilo que estiver de errado em mim, que venha o Espírito Santo me tratar. O Espírito Santo me tratar. E ali eu frequentava a igreja naquela época, eu usava vestidos mais curtos, né? Eu tinha muita dificuldade com as saias também. E aí, com o tempo, o Senhor foi me tratando. Eu comecei a ter vergonha dos meus vestidos muito curtos, aí eu já comecei a mandar aumentar os vestidos muito curtos. E as saias eu comecei a criar o costume, comecei a me achar mais elegante. Então foi um processo, né? Foi um processo no qual o pastor daquela igreja, naquele momento, me recebeu com todo amor no coração. Lá, eles não usam isso aqui, não usam isso aqui, não usam correntes, não usam nada disso, né? O estatuto da minha igreja não permite isso. E mais uma vez eu falei com o pastor: pastor, até que o Espírito Santo venha e arranque de mim esse brinco, se esse brinco estiver me fazendo pecar, se esse brinco estiver me tirando da presença de Deus, se essa corrente estiver me tirando da presença de Deus, o Senhor vai me tratar. E ali eu continuei e eu fui entendendo que no meu coração não habita vaidade. Eu uso, me sinto bem, não me sinto pecadora
pecadora porque uso, isso não me corrompe. Lá na Bíblia não está dizendo que usar um brinco me corrompe. Mas, devido ao estatuto da minha igreja, por quê? Porque nós temos que estar alinhadas com os critérios da igreja. Isso é até uma questão de obediência que está na palavra, né? Então aí, mais uma vez, eu tive uma conversa com o meu pastor. E ele virou para mim e falou: minha irmã, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Isso não vai impedir você de estar aqui com a gente, congregando com a gente. E até hoje eu estou lá na Assembleia, né? Eu sou muito diferente das outras irmãs que estão lá, porque tem umas que não usam nada, mal um relógio. E eu uso, eu gosto, mas eu não escandalizo a minha igreja, né? Eu não escandalizo o nome do Senhor e não deixo que essas coisas venham tomar espaço no meu coração. Nesse sentido, tem umas que se levantam. Eu estava numa reunião de membros, né? E uma irmãzinha pegou na minha orelha e falou: irmã, tem que tirar esses brincos. Eu virei pra ela e falei assim: amiga, tô achando que você tá querendo usar um. Falei desse jeito, assim, naquele sentido de brincadeira, né? Mas, enfim, depois que terminou a reunião, eu virei pra ela e falei assim: minha irmã, eu tô aqui ainda, né? Utilizando os brincos, uso as correntinhas, uso os anéis, porque o pastor deste lugar me autorizou a permanecer congregando dessa forma, né? Se o Senhor, se o Espírito Santo entender que eu estou pecando, que eu estou errada, e se a palavra dele me confirmar, porque assim, tem muito pregador que fala no púlpito que é pecado, mas a Bíblia, que é a verdade, não fala. Então assim, o pastor me permitiu estar congregando aqui dessa forma e dessa maneira, assim eu vou permanecer, até que o Espírito Santo me transforme. E assim, Renata, eu superei muito isso, amiga, mas superei de tal maneira que hoje eu prego na minha igreja, eu não tiro os anéis, uso os anéis, né? Uso minhas correntinhas. Única coisa que eu não faço em respeito à minha igreja e que eu já me adaptei. Por exemplo, eu não vou para os cultos de calça, né? Eu vou para os cultos no mesmo padrão ali das irmãs. Eu gosto muito, passei a gostar muito de saia, passei a gostar muito de vestido. Então eu fui me adaptando e nem consigo ir em outra igreja, para falar a verdade, né? A única coisa que eu tô conseguindo fazer e permanecer fazendo é nas minhas palestras. Eu ainda consigo usar a calça, mesmo assim eu tenho muito cuidado, porque como eu tenho um corpo muito definido, às vezes a calça acaba deixando a gente muito atraente. Então, eu cuido muito dessa imagem aí, pra não tirar o propósito de Deus do meu coração. Então, amiga, que isso sirva aí pra você ser conduzida e pra que você tire essa chateação do seu coração, porque roupa não nos separa do amor de Deus. Mas o Espírito Santo é quem nos trata quando nós dispomos de um coração pronto para servi-lo, né? Obviamente que você não deve vestir de forma que escandalize o nome do Senhor. E eu acho que isso é realmente muito válido, porque acaba escandalizando. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e nós precisamos estar sempre atentas a tudo isso. Então, assim, se você vai para a igreja com uma calça muito decotada, obviamente que você vai tirar o sentido dos homens que estão ali, né? Você vai atrair. Então, tudo isso, amiga, olhe pro espelho, peça discernimento pro Senhor. Eu já tive vezes de culto que eu vestia 3, 4 peças de roupa, porque quando eu olhava pro espelho, minha bunda tava muito marcada, o corpo muito marcado, e eu falava assim, o Senhor não tá agradando disso, eu ia lá e trocava. Então, é realmente, amiga, um relacionamento com o Espírito Santo, porque quando você se relacionar com o Espírito Santo, nada vai te tirar do foco, nada vai te tirar do caminho, sabe? E pode falar, e vão falar, não vai ter jeito. Mas tenha um alinhamento com a sua liderança, isso é muito importante. Se alinhe com a sua liderança, porque isso é fundamental. Nos cultos também vou... Exatamente, então tá tudo certo. Então, assim, estando alinhada com o Espírito Santo, filha, vai falar do brinquinho, vai falar da correntinha, vai. Mas se o seu líder disse, amiga, não vejo problema, minha irmã, você tá aqui desse jeito, e é isso, né? Então, assim, fique em um lugar que você se sinta bem e em paz com as doutrinas de Deus, porque dessa doutrina aqui você não pode abrir mão. Aqui é inegociável, né? Essa doutrina aqui, ela é inegociável. Aqui não tem conversinha com Deus, não. Aqui não tem negocinho de falar assim, ô Deus,
Eu quero andar aí despida, pelada, né? Eu quero andar dançando pro mundo aí e o Senhor me dá uma brechinha na palavra. E aí tem gente que ainda pega uma brechinha lá no Antigo Testamento, né? Das mulheres que ficavam dançando aí naquelas festas antigas e tal, e quer ficar aí dançando pro mundo, escandalizando o nome do Senhor. Então, tenha muito cuidado com isso. Espero ter te ajudado. Um cheiro, um excelente final de semana para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e fiquem com a paz do Senhor. Vamos orar entregando a Ele aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas nessa manhã. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender que somos aromas, que somos as tuas filhas, as realezas preciosas, mulheres essas que decidem a partir de agora a colocar diante de ti toda a podridão que ainda corrói as suas almas. Pai, em nome de Jesus, obrigada por até aqui o Senhor ter nos sustentado, até aqui o Senhor ter nos ajudado. Abençoe a vida das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita cada uma agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir em especial que o teu Espírito Santo, Pai, bata ao encontro da Renata e que retire dela, Senhor, toda a preocupação com as críticas, todas as mágoas com as críticas. Pai, levante a tua filha com mais força, Pai, para levantar o teu nome, para falar em teu nome, Pai, para glorificar o teu nome. Dê discernimento para a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita cada uma, papai. Cada uma agora no seu íntimo, no seu interior. E venha abençoá-las, venha tratá-las. Em nome de Jesus. Te pedindo novamente, perdoe as nossas falhas. Perdoe os nossos pecados, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome. Nos limpa, nos lava e nos purifica com o teu sangue puro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Corram lá pro YouTube, porque vai estar salvo lá agora esse devocional, tá certo? Beijo, beijo. Amém. Fiquem com Deus.